Vamos lá, Sagitário. Essa leitura aqui de vocês, essa semana eu vou estar trazendo uma mensagem mais espiritual, mais voltada para autoconhecimento, tá bom? Vou começar primeiro com o baralho cigano, tá? Vendo aí o seu presente momento, o momento que você está vivendo, né? Quais são os aprendizados, o que você está passando nesse momento. Depois a gente entra aí com o tarô para ver a situação futura sobre essa situação. E depois a gente vai com os oráculos aí, pegando as energias de vocês, ok? Então vamos iniciar, Sagitário. Se você é novo por aqui, eu já convido a se inscrever nesse canal. Convido a deixar o seu like e o seu comentário. Essa troca é importante porque os vídeos aqui no canal, eles saem de acordo com o engajamento de vocês, tá? Vocês têm engajado bastante aqui, é o signo que mais engaja, na verdade, aqui nesse canal. Então, sou muito grata, agradeço a todos que me assistem aqui, que acompanham, que apoiam esse projeto com a espiritualidade, tá? E é isso, continuem nesse ritmo, tá bom? Vamos lá então, Sagitário. Leituras particulares, minha agenda está aberta. Na descrição do vídeo tem aqui o meu contato, tá? Que mais? Essa leitura serve para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter ou qualquer outro posicionamento forte no signo de Sagitário. Então vamos. Aqui com o baralho cigano, salve a força do povo cigano. Qual é o momento aqui que o sagitariano está vivendo? Qual que é a energia do presente momento que o sagitariano, a sagitariana está vivendo? Vamos lá. Qual que é o momento do signo Sagitário? A montanha. Sagitário, existe aqui uma rigidez, né? Que está te impedindo de enxergar o teu verdadeiro potencial em alguma situação. Eu vejo que alguns de vocês não estão conseguindo encontrar soluções para superar um obstáculo. É como se vocês já estivessem vivendo essa experiência de lentidão aí há uns 3 meses já, ou há 3 anos. Só que, ao mesmo tempo, essa carta da montanha, para mim, que vem com uma energia de rigidez, também me vem com uma energia de persistência. Então, é como se falasse aqui, Sagitário, que vocês têm uma teimosia que ela pode ser usada tanto para te travar, quanto para te trazer tanta força que você pode ultrapassar qualquer obstáculo, tá? Essa carta da montanha também tá me falando de paciência. Parece que vocês precisam ter paciência, né? Tá vendo que aqui tem nuvens? É como se vocês tivessem que ter paciência nesse momento para que algumas confusões que vocês possam ter vivido ou ainda estão vivendo, elas saiam da visão de vocês e vocês consigam olhar esse topo da montanha com foco, como objetivo, sabe? A se conquistar. Então, o que eu tô sentindo é que vocês, Sagitário, nesse momento, né, estão aqui tendo que olhar para os dois polos de uma força que você carrega. Ou uma força de rigidez, de trava, ou uma força de persistência, de usar a sua teimosia aqui, Sagitário, para continuar insistindo em algo que é o seu objetivo, mas que por algum
motivo, por alguma situação, você pode ter perdido o seu foco, tá? Aqui no fundo do deck nós temos a carta da Torre e a carta da Serpente. Eu sinto que muitos de vocês estão num processo de lapidação espiritual. Até mesmo no sentido de contato com a sua espiritualidade. De meios de comunicação mesmo com a sua espiritualidade. De como fazer esse contato, de como fazer essa proximidade. É como se a sua espiritualidade estivesse aqui te lapidando, Sagitário, para que você pudesse realmente entender aonde estão os perigos e aonde estão as dificuldades. Quando é um momento que você tem que se fechar, se recolher, se proteger, né? Porque algo aqui pode estar te ameaçando ou te causando alguma preocupação. É muito aquela coisa assim, quando é intuição e quando é paranoia da minha cabeça, sabe? Então, essa carta da Torre aqui tá falando que esse período, Sagitário, que você tá lidando com alguma trava, alguma demora, alguma lentidão. Primeiro, é porque você pode ter se perdido do seu foco por distrações aqui, né? Essas nuvens aqui, pra mim, tá vindo muito como uma coisa de distração. Você sendo distraído por obstáculos, por dificuldades. E aí parece que entrou naquele embate. Eu continuo aqui pela minha força, pela escalada que eu ainda tenho que fazer para chegar até o topo dessa montanha, né? Ou eu desisto? Parece que estão num dilema aqui. E aqui essa carta da Torre tá falando sim de um período de introspecção, tá? Eu vejo que nos próximos 20 dias, Sagitário, nesse final de mês pro começo do próximo mês, vocês vão precisar lidar aí de forma mais fechada com as coisas, sabe? Principalmente porque aqui com essa carta da Serpente, eu não tô sentindo que vocês têm tantas pessoas para contar de confiança, sabe? Parece que assim, não tem tantas pessoas de confiança para você se abrir, para você se expor. Então parece que assim, é um período que você vai ter que sim se fechar, sabe? Se recolher aqui, voltar mais para sua espiritualidade e para até mesmo firmar esse meio de comunicação, de conexão com aquilo que você tem fé, com aquilo que você acredita. Tá? É isso. Vou abrir aqui com o tarô vice-versa. O que mais vem para o signo de Sagitário, por favor? O que Sagitário precisa saber nesse momento sobre esse período que eles estão vivendo agora? O que Sagitário precisa saber nesse momento sobre esse período que eles estão vivendo agora? Rei de Copas como um obstáculo. E ele veio de costas. Sobre o que é esse Rei de Copas? Temperança. Energia de vocês aqui. E temos energia de Câncer, Escorpião e Peixes. Pessoal, quando eu falo sobre as energias de signos que não são os de vocês aqui,
O que eu quero dizer com isso é que existe uma energia aqui, né? Câncer, Escorpião e Peixes. Esses signos vocês podem ter como energia também dentro do mapa astral de vocês. Por isso que é tão importante fazer um mapa astral, porque a gente carrega outras energias com a gente. Não é só o nosso signo solar, tá? E para quem não sabe, eu faço mapa astral, tá? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo meu contato para quem quiser fazer o mapa astral. Faço revolução solar também, tá? Ou é você que tem esses signos fortes no seu mapa, ou é alguém que você está lidando nesse momento, Sagitário, ou que está dentro desse contexto que estamos conversando aqui, que tem esses pontos, né, desses signos, dessas energias fortes, ok? Aqui a gente tem um 3 de espadas. Sagitário, existe alguma situação que precisa ser curada aqui, tá? 7 de paus. Vocês acham que vocês precisam aqui, esse 7 de paus, se proteger ainda de uma situação. Porque esse 3 de espadas está me dando, né? Tá vendo que tem um escudo aqui? Esse 3 de espadas está me dando a sensação de já fui machucado ou já me decepcionei aqui. Pode ser esse 3 de espadas, pode ser essas nuvens aqui, esses conflitos que vocês estão vivendo. Essa carta da torre e a carta da temperança tá me falando assim, Sagitário, você precisa voltar para o seu propósito. Vocês ainda estão se preocupando com alguma situação que pode te machucar de novo. Ou que pode vir a te machucar, por isso essa carta da serpente, né? Fala muito uma coisa aqui de traição. Eu não sei se é uma traição mesmo, no sentido de triângulo. Para alguns aqui eu sinto que não, tá? Pode ser mais no sentido de decepção, de se sentir magoado, chateado com alguém ou com algo que deu errado, sabe? Então, esse 7 de paus aqui tá me dando a sensação assim, que vocês ainda estão esperando alguma coisa acontecer. Vocês ainda estão esperando algum tipo de ataque. Só que esse 7 de paus e a torre, para mim, mostra que, assim, Sagitário, não tem por que você se preocupar com isso, porque vocês estão muito bem protegidos, tá? Só que, assim, não basta só ter proteção se a gente mesmo não faz o papel de se proteger. Tá vendo que aqui tem o leão e aqui tem... Eu esqueci o nome desse bicho. Enfim, mas é como se assim, Sagitário, agora você precisa confiar em si mesmo, confiar na sua visão, naquilo que... no foco, que é algo que a gente já estava falando sobre isso. Porque vocês já estão protegidos. Só que agora parece que a espiritualidade, né? Se vocês olharem aqui o arcanjo, né? O anjo, ele tá olhando para lá, né? Meio que assim. E ali tem a forca, onde fica o enforcado, né? A carta do enforcado no tarô. Então é meio que assim, Sagitário, que a espiritualidade está esperando de você agora é que você haja, é que você se movimente para o seu propósito, tá? Se existe aqui alguma situação que vocês foram machucados, que vocês se decepcionaram, que foi alguma coisa que te deixou muito triste aqui, né? Não sinto que isso venha a se repetir. Aqui tem um 10 de copas e a rainha de espadas. E o as de espadas. Realmente, gente... Isso aqui pode ter vindo para vocês, como tem esse... Falei tudo errado. Esse 10 de copas pode ter vindo de alguma situação que você sentia que era segura, né? E parece que tem uma coisa de estar se sentindo meio iludido, sabe?
Fui iludido aqui. Mais uma. Olha aí, o 9 de espadas. Tá vendo? Que é como se vocês estivessem aqui preocupados com esse ataque, com essa situação. E o que vocês precisam colher é manifestar de fato, colocar a mão na massa, né? Plantar aí para que você tenha uma recompensa. Olha a cara dele. Eu não tinha percebido. Olha a cara dele assim, meio que assim, eu tô esperando, mas nada vem. E eu tô ficando triste com isso, eu tô ficando decepcionado com isso. Essa energia de rigidez, tá vendo? A árvore seca, tudo seco em volta dele. Tem até uma caveira aqui. Então, assim, Sagitário, o que eu sinto é, se existe uma situação que não deu em nada, tá? E que te trouxe até uma decepção, eu não vejo crescimento disso daqui. Parece que, ó, o eremita, a jornada de vocês a partir de agora é realmente uma coisa introspectiva para que vocês possam se reencontrar de novo. Encontrar a luz de vocês, a inspiração, a motivação, a guiança de vocês de volta. E o eremita, ele também traz essa coisa do movimento, de ser, né, um viajante. Então, me parece que, assim, não vai adiantar que vocês realmente ficarem esperando algo dessa situação. Parece que quanto mais vocês esperam, mais isso mexe com a cabeça de vocês e deixa vocês extremamente preocupados, né? Só que aqui eu gostei desse 9 de espadas. Tem o sol lá fora, né, na janela. Então é como se assim, esse é o seu foco, Sagitário. Esse precisa ser o seu foco. Ó, falando no sol, carta do sol. Que nesse momento as coisas podem realmente estar um pouco distorcidas, turbulentas, até obscuras, né? Mas o seu foco tem que ser encontrar essa inspiração, essa luz de volta. Tá? Porque, ó, a Imperatriz. Essa energia de vocês aqui, de conquista, de ter o seu próprio império, de ter a sua própria independência, né? E uma coisa de sorte, tá? Vocês têm uma energia de sorte. Só que essa sorte, ela realmente só se manifesta, só se estabiliza, vamos dizer assim, se você tá nesse poder de imperatriz, que é o quê? A autoconfiança. Tá? Eu vou clarificar aqui rapidinho. Clarifica esse rei de copas que eu não entendi ainda. Pode ser alguém que vocês estejam lidando. Aqui a gente tem energia do mago. Eita, o carro. 8 de ouros, rei de paus, 6 de copas, calma aí. Rainha de ouros, 6 de copas. O que é esse rei de copas? 3 de copas, as de paus, 5 de paus. A lua, pajem de copas. Me clarifica esse rei de copas. É alguém, Sagitário? Cavaleiro de copas. Só que não tô entendendo aqui essa situação. Forcado. Eu vou falar de duas formas aqui, tá? Se for vocês, Sagitário, o que eu vejo é o seguinte. Aqui, a cura que falta é uma reconexão com o seu propósito, tá? Porque isso te dá, né? Você consegue resgatar o seu poder. Seu poder aqui, Sagitário, ele vem de duas formas. Primeiro, eu adoro essa carta do carro. Primeiro, do autoconhecimento.
Porque o mago, ele entende quem ele é. Qual é o papel dele no mundo, sabe? E ele entende as possibilidades, tudo que ele tem ao redor dele, que ele pode manipular, que ele pode usar para co-criar a própria realidade. Meio que assim, tudo é possível. Vem muito essa coisa de sorte para mim na leitura de vocês. É como se vocês precisassem voltar a acreditar na sorte de vocês. Ela não foi embora, mas tem uma coisa aqui de resgate de fé, tá? É como se vocês tivessem dado as costas para isso. E aí o propósito, a motivação que você tinha lá atrás, ela realmente ficou lá atrás. Depois que você resgata essa autoconfiança, Sagitário, deixe-se... Ai, deixa eu arrumar esse pano aqui. Deixe-se guiar pela sua espiritualidade. Porque o carro, ele não é aquela energia intuitiva, eu preciso meditar, eu preciso sentir. Não, o carro é confiança. Eu vou e me deixo ser guiado. Ó a questão da comunicação aqui, ó, o símbolo de Mercúrio. Viu que tem uma coisa de resgatar a comunicação aqui com a sua espiritualidade? Então é isso, é confiança, é movimento, é vontade, sabe? É querer, desejo. Isso aqui. Quando você tem isso, Sagitário, o resto acontece. Só vai, só flui. Porque você se orienta através da sua comunicação com a sua espiritualidade. Então não tenha dúvida, não tenha preocupação, não tenha trava. É isso. Agora, quando é uma pessoa, esse Rei de Copas, ele veio como um obstáculo. Eu sinto que existe alguém, Sagitário, aqui, que pode querer manifestar algo com você. Página de ouros, 5 de copas, mas alguma coisa deu errado aqui, viu? Ou são vocês querendo manifestar algo com alguém e sentem que alguma coisa deu errado. O que é esse mago, por favor? Rainha de ouros do lado de costas. Quando aqui é alguém, sinto uma pessoa muito... como que eu posso dizer? Quando eu quero e ninguém tira isso de mim. Muito assim, conquistadora, não mais no sentido de bajulação, mas no sentido de quando eu quero as coisas acontecem. Só que eu não sei, essa rainha de ouros aqui pra mim tá me dando uma impressão que são vocês aqui preocupados, olhando para outras coisas, pensando em outras coisas, sabe? O que mais? Que é esse mago? Olha aí, 5 de espadas, a imperatriz. Para alguns aqui tem um afastamento, é como se... Não só um afastamento físico, mas uma coisa meio assim de ninguém se vê, né? Tá vendo? Tá tudo de costa aqui. Ninguém se vê, ninguém se olha aqui. Meu Deus, Sagitário. E aqui com essa imperatriz e os 5 de espadas, eu sinto que assim, vocês não querem algo sobre essa situação porque vocês sabem o poder que vocês têm, vocês sabem, sabe, meio que assim, eu sei qual é o meu lugar, eu sei qual é o meu posicionamento, eu sei qual é o meu valor. Putz, rainha de ouros com a imperatriz. Eu tô de costas aqui para essa situação porque eu sei o meu valor. Então eu vejo que assim, comunicação com vocês, o negócio é difícil. Tem uma disputa aqui também. Meio que assim, uma disputa de... Fica no seu lugar que eu tô acima, sabe? Não sei se são vocês aqui.
Ou é a outra pessoa. Mas que tem estranho aqui, tem 9 de espadas. 3 de ouros, que eu falei. A grande preocupação de vocês aqui é material. Ó, rainha de copas, tá vendo? Se tinha uma coisa de relacionamento, ou é alguém aqui que queria algum relacionamento com você, Sagitário, eu não vejo vocês abertos a isso. E aí, o que vem dessa situação? Mas que existe uma insistência muito grande aqui, existe. Ó, a morte. Nove de ouros. Mais uma. Cavaleiro de espadas. Opa, deu uma travada, né? Espero que não tenham travado aí. Os amantes e o 4 de espadas. Página de paus. Me clarifica esse cavaleiro de espadas. Nove de copas não. Página de copas. Eita, preula. A lua, 5 de paus e o 7 de espadas, 10 de paus. 8 de espadas, sacerdotisa. Eu sinto que assim, para vocês isso aqui já foi finalizado, tem uma aceitação muito grande, tá? É como se vocês até quisessem muito resgatar a independência de vocês nesse momento, ou até mesmo uma coisa de paz de espírito, sabe? Eu quero ficar bem comigo mesma. Eu entendo o que aconteceu aqui, clarifica a morte. Exatamente, 8 de copas. Mas eu tô só de passagem aqui. E para muitos, essa passagem vai abrir outras portas para você, Sagitário. Porém, aqui eu sinto que é o que eu falei, tem uma insistência de alguém que quer falar com você. Mais uma desse cavaleiro de espadas. 6 de ouros. Roda e o rei de ouros, as de espadas. É como se alguém quisesse aqui contar a própria versão da história, sabe? Eu quero falar a minha verdade aqui. Essa pessoa ela vem pedindo que vocês colaborem, pelo menos para ouvir. Achei muito estranho isso daqui, Sagitário. Mas é isso. Vamos lá. Espero que faça sentido. Qual que é a energia aqui de Sagitário que ele precisa ter para passar dessa situação? Qual que é a energia aqui que o Sagitário precisa ter para ultrapassar essa situação? O crocodilo. Crocodilo. Observadores, né? Urubu. Deixar o que é desgastante para trás, Sagitário, tá? Deixem tudo aquilo que te pesa, tudo aquilo que é pesado mesmo, desgastante, te suga de alguma forma. E aí eu falo sobre qualquer coisa, tá? Pode ser desde um hábito, um lugar que você frequentava, uma pessoa que você mantinha, conversava, pensamentos, né? Porque tem esse 9 de espadas aqui, às vezes são os nossos próprios pensamentos que nos colocam ali numa energia pesada, né? Então, aqui tá falando assim, seja esperto, Sagitário, observe muito bem, sabe? Essa carta da torre, não é o momento de falar, não é o momento de se expor, é o momento de vocês se recolherem e observarem mais, tá? Observem aqui, e é uma observação realmente com sagacidade.
até mesmo para vocês premeditarem passos de uma situação, sabe? Estejam um passo à frente. Sempre saibam de uma informação à frente, antes dela acontecer, tá? E o mais importante é limpar aqui alguma energia. Para muitos aqui tem uma coisa de banimento, tá? Eu preciso fazer um banimento dentro aí do espaço que vocês vivem. Conselhos finais para Sagitário. Ok, vou aceitar. A Lua. Anote as mensagens intuitivas. Nós estamos se aproximando da Lua cheia, né? Pode ser que na Lua cheia, Sagitário, eu não lembro que signo que vai ser. Esqueci de ver. Qual que é a energia dessa Lua cheia? Não sei se é Peixes, Áries. Enfim. Vejam aí qual signo que vai estar essa Lua cheia. Mas aqui é como se falasse assim, esse período da Lua cheia vai ser um momento importante de conclusão, tá? Então, estejam realmente nessa energia de recolhimento, nessa energia aí de muito contato com a sua espiritualidade, aberto, com o campo aberto de vocês para essa comunicação espiritual, conseguir te enviar alguma mensagem importante sobre o desfecho aqui dessa situação, tá bom? É isso, Sagitário. Espero que essa leitura tenha ajudado e até o próximo vídeo.